Bom dia, eu sou o Alessandro e nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a fazer um programa em C que seja um joguinho de escolhas em terminal usando essa linguagem. O primeiro passo vai ser achar um lugar para programar. Eu vou escolher esse aqui. Online C Compiler, tá nesse link aqui. Vou deixar na descrição também. Eu usei esse porque você não precisa baixar nada. E quando você entra, ele já vem com a inclusão da biblioteca que a gente vai usar. Biblioteca é um conjunto de códigos que serve para determinadas funções. Por exemplo, esse daqui a gente vai usar simplesmente para se comunicar com o usuário. Para o programa se comunicar com o usuário por meio do terminal. Aí a gente tem que declarar a função principal, que é o que realmente vai rodar, e dentro das chaves, a função, o retorno da função, que nesse caso a gente não vai usar, então retorna 0, sempre. E eu fiz uns exemplos para vocês entenderem melhor o que cada um dos 3 comandos que a gente vai ver aqui faz. O printf, ele printa o que tiver entre o parênteses e a aspas, por exemplo, bom dia, e o /n simula uma quebra de linha. Então, printou bom dia. Isso aqui é parte dessa estrutura aqui. Calma lá. Que, por exemplo, pra gente criar um nome que armazena um valor, uma variável, a gente especifica o tipo da variável, o nome, que a gente pode escolher o que quiser de nome. E se quiser, você ainda atribui um valor na própria inicialização. Se você não quiser, você pode ainda atribuir um valor depois, ó. E aí vai funcionar. Por exemplo, aqui a variável é 8. Aqui a variável já não é mais 8, é 18. E a gente pode colocar isso num printf. Então, o lugar que a gente quer que imprima a variável, a gente coloca a porcentagem %d, que é o especificador do tipo inteiro, é a porcentagem %d. Isso aqui é simplesmente lembrar mesmo. E o texto que a gente quer depois, tudo entre aspas, vírgula, a variável que a gente vai colocar no especificador. Se tivessem mais especificadores, a gente ia usar mais variáveis e ia colocar vírgula próxima, entendeu? Então aqui ele vai imprimir o valor da variável 18 anos é a maioridade. Cadê? Ah, muito importante. Não adianta você colocar um nome de uma variável que não existe. O nome dessa variável é variável underline inteira, não variável. E eu coloquei só variável. Agora se colocar o nome certo, 18 anos é a maioridade. Próximo exemplo é scanf. Scanf você já precisa de uma variável para usar. Então, por exemplo, aqui ele printa insira um número e o scanf pega o número que o usuário insere. Por exemplo, insira um número, eu vou inserir 10. O que ele vai fazer quando apertar Enter? Usando essa sintaxe aqui, parênteses, aspas, o especificador do tipo seguido de, quer dizer, com espaço antes. Eu coloquei espaço antes porque o scanf é meio mal feito. E aí você coloca vírgula e a variável que você quer que receba o valor que o usuário vai digitar com um e-comercial antes. O e-comercial, ele acessa o endereço da variável. Tipo, ele pega a variável lá na memória, vê onde está essa variável e coloca um valor nela. E no caso o valor vai ser o que a gente inseriu. Tipo, esse negócio é só para acessar o endereço. O scanf faz tudo isso aí que eu falei. Ele vai armazenar na variável número. E com isso eu posso printar depois. Eu vou imprimir número inserido, o número, e depois uma quebra de linha. E agora eu vou, como vocês podem ver, exatamente isso que aconteceu nessas duas linhas aqui. E dá pra você fazer a mesma coisa com outros tipos de variável. Por exemplo, essa aqui é o nome da variável é caractere e o tipo dela é char, que é o tipo caractere. São dois tipos distintos na linguagem C. Só que o especificador de tipo do caractere é porcentagem C. Então eu vou ter que colocar porcentagem C toda vez que eu for printar, escanear. E de resto é a mesma sintaxe. Por exemplo, eu vou digitar um caractere. Não, pera. Só um caractere, né? Não pode ser 2. Então só O. E ele vai perceber e vai pegar de volta. Vale notar que números são caracteres, mas não são inteiros. Quer dizer, podem ser inteiros, podem ser caracteres. Agora letras, nem tanto. E o outro comando que eu vou passar aqui pra vocês, eu acho que é o mais legal de todos, é o if. Como que é a sintaxe? Se, ou melhor, if, abre parênteses condição, e se a condição que tiver dentro dos parênteses for verdadeira, ele executa o que está dentro, o que está entre as chaves.
Se não, se você quiser colocar um se não aqui, você coloca um else, espaço, a condição. Se não tiver condição, você nem coloca a condição, ele já executa se o de cima for falso. Mas como tem uma condição, se essa outra condição for verdadeira, ou seja, essa aqui foi falsa, já que, tipo assim, se essa aqui for verdadeira, executa isso. Se não, se essa aqui for verdadeira, executa isso. Se não, se essa aqui for verdadeira, executa isso. Por exemplo, essas condições são: a variável número é igual a 10. Não está atribuindo porque são dois iguais. Não usa um igual só, usa dois. Se você quiser ver se uma variável é menor do que a outra, menor. Se quiser ver se uma é maior do que a outra, maior. E o que tiver entre as chaves vai executar. Então, e por exemplo, nesse caso, o tipo da variável é float, então porcentagem F. Insira um número, vou inserir um float, 89.5. E um número é maior do que 10. Porque ele checou aqui se o número era igual a 10. A 10 não era igual a 10. Checou se era menor? Não era menor a 10. Checou se era maior? Era maior. Então ele imprimiu isso aqui. Se eu colocar 7, menor. Se eu colocar 10, igual. E tem um exemplo que eu fiz bem bonitão, assim, que é realmente um jogo de escolhas. Por exemplo, ele imprime 3 opções para você, pega a sua resposta inteira, armazenando a variável resposta, ou melhor, resp, que eu abreviei, preguiça de escrever, né? Se for 1, ele executa esse bloco, se não, se for 2, ele executa esse, se não, ele executa esse aqui. Só que, se for 1, depois dele pintar isso aqui, ele vai pedir para você digitar 2 e ele vai ler a sua entrada de novo. Se a entrada for 2, ele vai agradecer. Senão, ele vai ficar triste. Isso é só um jeito de você colocar if dentro de if para você deixar o seu programa mais interativo. Então, se você fazer isso, você já entra num contexto completamente diferente. Eu achei isso muito bom para jogos de escolhas. Por exemplo, nesse aqui, meio esquerda e direita. Se eu for na esquerda, um bandido vai me roubar. Se eu for na direita, eu vou cair numa armadilha. E se eu for no meio, nossa, calma lá. Se eu for no meio, eu vou cair numa armadilha também. Não, pera. Tá, é porque eu tinha digitado a entrada antes da hora. O programa é que é meio bugado isso aqui. Tem que esperar o negócio coisar, aí você digita. Você achou o tesouro sagrado, digite 2. Vou digitar 2 e ele vai ficar feliz, vai agradecer. Porque eu escrevi pra ele agradecer quando a entrada fosse 2. Agora, se eu não fazer isso, ele fica triste. E quando não tem mais coisa pra executar, ele simplesmente pula pro próximo. Se não tiver próximo, retorna 0. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar umas informações complementares de C na descrição e o link desse site. E também eu tô fazendo esse vídeo por conta de um trabalho da faculdade. Se vocês quiserem que eu faça outros vídeos, ou quiserem melhorar alguma coisa nesse vídeo, alguma sugestão, alguma visão, deixa nos comentários, deixa like e, por favor, responda o meu formulário, porque tá valendo nota. Valeu, espero que vocês tenham gostado da linguagem C e se sintam motivados para aprender ela. Então, esse foi o vídeo, tenham um bom dia.